A lição desta semana tratou do tema servir e salvar. Servir e salvar é a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o profeta Isaías fala de servos, aqueles que servem, aqueles que fazem a vontade de Deus. Na lição dessa semana ele falou de 3 servos. Primeiro, o servo seria a nação de Israel como serva, a nação de Israel como representante de Deus, como aquela que faz a vontade de Deus, como a nação da aliança, aquela que pode testemunhar as outras nações sobre Deus. Nesse sentido, a nação de Israel, a nação de Judá, deveria ser serva, propagando o amor de Deus. A lição também falou sobre Ciro, um servo estrangeiro, surpreendente. Surpreendente que o Senhor tenha usado alguém, como a mesma Bíblia diz, você não me conhece, mas vá fazendo a minha vontade. E o servo, o rei Ciro, da Medo-Pérsia, fez a vontade de Deus ao libertar o povo do domínio de Babilônia, permitindo que o povo voltasse para Jerusalém para reedificar o templo, para reedificar os muros, para reconstruir a cidade. Mas o servo mais importante que Isaías apresenta, e apresenta recorrentemente ao longo do livro, nós ainda vamos ver na semana que vem, na outra, esse servo que Isaías apresenta, que é tido como servo anônimo, é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio para servir e salvar. Mas como é que Jesus Cristo fazia para salvar, irmãos? Primeiramente, irmãos, para alguém ser salvo, ele precisa entender que está perdido e é preciso ser salvo. Para fazer com que alguém se salve, que alguém aceite o Senhor Jesus, para fazer com que alguém aceite o Evangelho, aceite fazer a vontade de Deus, essa pessoa precisa arrepender-se das suas práticas. Essa pessoa precisa mudar de rumo, essa pessoa precisa ter novos objetivos. E isso é muito difícil, irmãos. Isso é muito difícil porque aquilo que fazemos, aquilo que estamos acostumados a fazer, é aquilo que nos apraz, aquilo que nos dá prazer, aquilo que temos prazer em fazer, onde nos satisfazemos. E agora, ao apresentar o Evangelho, tem muitas coisas que você precisa mudar. Tem muitas coisas que você tem que abandonar, coisas que você gosta, mas que são contrárias à vontade de Deus. A nossa lição tem um texto, irmãos, do livro Obreiros Evangélicos, um texto de Ellen White, que fala sobre como Jesus fazia para tratar de salvar as pessoas. Qual era o comportamento de Jesus para fazer com que as pessoas entendessem que precisavam se arrepender, que precisavam mudar de vida, que precisavam aceitar a vontade de Deus para elas. Eu não vou ler o texto, irmãos, o texto é longo, mas eu queria muito que vocês, por favor, lessem esse texto com cuidado, estudassem esse texto. E vão marcando lá quais eram as atitudes de Jesus, irmãos. Eu destaquei alguma delas, pode ser que haja outras. Mas primeiro, irmão, Jesus tratava as pessoas com tato. Jesus tratava as pessoas com sabedoria. Ao apresentar o Evangelho, irmãos, você tem que apresentá-lo com sabedoria. Você não pode apresentá-lo de maneira que ofenda as pessoas. Quantos outros irmãos de outras denominações, ou outros irmãos que não são crentes, outros irmãos que não sabem nada de Jesus, e você vai apresentar Jesus a eles, e isso pode contrariar o modo de vida que eles estão levando? Há que ter tato, irmãos, há que ter cuidado, há que ser gentil. Não podemos ser grosseiros, temos que apresentar a verdade com amor. Olha, irmãos, se nós estamos apresentando que Jesus nos ama, que Jesus veio, morreu por nós, para que nós pudéssemos ser salvos, nós temos que apresentar essa mensagem com amor. Porque se o amor de Jesus não produziu amor em nós, pelos nossos semelhantes, não adiantou nada. E a tua pregação evangelística,
não vai servir. Nós não podemos ser severos com as pessoas. Às vezes nós entendemos e sabemos que a Bíblia ensina de uma maneira, deve ser dessa maneira, mas as pessoas ainda não entenderam aquilo e daí nós ficamos bravos. Nós ficamos severos. Nós tratamos mal aqueles que não fazem segundo a vontade de Deus. Nós não podemos, irmãos, censurar as fraquezas daqueles que estão buscando a Jesus. O Senhor Jesus não fazia isso. O Senhor Jesus cuidava, o Senhor Jesus dava atenção, o Senhor Jesus era empático com as pessoas. O Senhor Jesus tratava as pessoas de uma maneira amorosa. Nós não podemos tornar a verdade cruel. Há muitos que pensam que porque tem a verdade, porque conhecem a verdade, podem disparar a verdade, podem metralhar a verdade sobre as pessoas. Antes de convertê-las, irmãos, vão espantá-las ou vão matá-las de uma vez. Nós devemos ter compaixão e respeito pelo entendimento das pessoas. Nós devemos ter respeito pela maneira das pessoas pensarem, pela maneira das pessoas crerem. É claro, irmãos, que nós devemos apresentar a verdade bíblica como ela é. É nossa função. Nós somos o povo de Deus. É como se fosse a nação de Israel. Nós somos servo de Deus. Temos que cumprir a mensagem. Temos que cumprir a ordem de pregar o evangelho. Mas com cuidado, sem ferir as pessoas. O profeta Isaías, irmãos, mostra lá no capítulo 42, no verso 3, um verso muito bonito que ilustra a maneira como devemos tratar as pessoas. A cana ferida não quebrará e não apagará o pavio que fumega. O que é isso, irmãos? A cana ferida, o pavio que fumega. Esses, irmãos, são todos os necessitados. Um pavio que fumega, bruxuleante. Nós não vamos apagar de uma vez, irmãos, nós vamos avivar a chama. Uma cana quebrada, nós não vamos acabar de moê-la, mas vamos cuidar para que não se quebre mais, para que ela possa se restabelecer. Tudo isso, irmãos, nós temos que fazer utilizando a palavra de Deus. Da maneira como Jesus fazia, utilizando a palavra de Deus. Por que nós devemos utilizar a palavra de Deus, irmãos? Vamos ver lá no livro de Salmo. Esse é um verso muito conhecido de todos. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia Sagrada, e só a Bíblia Sagrada, irmãos, deve ser a luz para o nosso caminho. Mas não só para o nosso caminho, nós temos que iluminar o caminho dos outros também, irmãos. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que dizer aos outros que o Senhor Jesus morreu para nos salvar, morreu para nos resgatar. Ela é a lâmpada para os nossos pés, é a lâmpada para os meus pés, é a lâmpada para os teus pés. Mas lembrem-se, irmãos, nós temos obrigações diante de Deus. Nós somos servos de Deus, cristãos, servos do Senhor Jesus Cristo. E a nossa missão, irmãos, é servir e salvar. As pessoas não vão ser salvas por nossa causa, mas as pessoas podem ser dirigidas à salvação do Senhor Jesus, pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo, especialmente. Que Deus abençoe cada um de nós, irmãos, e que essa lição que estudamos nesta semana, os servos fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus, cumprindo o que Deus manda, que nós possamos nos integrar nesse grupo de servos e falar assim: o irmão Alfredo está no grupo de servos do Senhor, o irmão Wagner está no grupo de servos do Senhor, a irmã Thaís está no grupo de servas do Senhor, o pastor William está no grupo de servos do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós, dê um sábado feliz para todos. Deus abençoe a todos, irmãos. Quero muito que vocês tenham um sábado feliz.
Se vocês forem se reunir à igreja, atentem para os distanciamentos, cuidem bem da saúde, mas sejam felizes, irmãos. Felizes neste sábado é o que eu quero desejar para todos vocês. Deus abençoe a todos.